Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. Nesse Monster Hack eu vou ensinar você a criar um pôster do Lionel Messi. Estamos aí na reta final da Copa do Mundo e vai ter a final aí de Argentina e França, o duelo dos gigantes. Mbappé ou Messi, quem que você prefere? Quem que vai ganhar essa Copa, hein? Comenta aí, Argentina ou França? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo e para o YouTube entender que esse conteúdo que eu posto semanalmente, uma vez por semana, ele é relevante para você e para outros designers que querem serem monstros, querem aprofundar suas técnicas e suas habilidades de designers, beleza? Então, já faz tudo aí, já deixa seu comentário, já compartilha, demorou? Sem mais enrolação, eu vou direto ao ponto aqui do nosso pôster do Lionel Messi. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a nossa paleta de cores. Vou abrir aqui o arquivo da paleta de cores, vou usar no nosso projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Você pode reparar que essas cores eu extraí de uma imagem do Messi, que é essa aqui. Eu vou até abrir a imagem já. Essa imagem aqui, no site Footrenders, onde tem várias fotos de jogadores, inclusive já recortadas, né? Para agilizar a criação. Eu vou dar um Ctrl C e vou deixar o Messi aqui. Eu extraí as cores, peguei o azul, né, da camiseta, e esse rosinha barra dourado, né? Não é nem um rosa, é um dourado mesmo, né? Eu peguei dessa parte amarela aqui, né? Então, se você olha de relance, até parece que é rosa, né? Dependendo de como você olha, mas na verdade é dourado. Então é azul e dourado a cor que eu selecionei para nossa arte, porque combina com a camiseta da Argentina. Beleza? Então, aí, o que acontece? Primeiro passo dessa arte, eu já vou posicionar o texto, que vai ser Messi, aqui no centro. Ó. E a fonte que eu vou usar vai ser essa aqui. Ó. O nome dela é Heideak. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui. E eu vou colocar um gradiente nessa fonte, né? Vou alinhar já aqui em cima. Vou colocar ele abaixo do Messi. Eu vou até tirar a visualização do Messi agora. Vou primeiro pegar essa aqui, a paleta, né? O azul. Apertei I, né? Selecionei a cor, dei um Ctrl C aqui. Vou vir aqui em Effects, Gradiente Overlay. E até já está configurado, porque eu já tinha meio que feito esse gradiente. Então, vamos supor que não está configurado, né? Vou colocar qualquer um aqui, ó. Vou colocar esse aqui. É bem parecido esse, na verdade, né? Vou colocar esse aqui, ó. Aí na primeira cor, eu vou dar um Ctrl V. Vou vir aqui na paleta de novo. Ctrl C. Vou clicar no gradiente. E vou dar um Ctrl V, certo? E aí, eu já vou colocar um efeito nesse texto. Para isso, eu vou transformar esse texto em Convert Smart Object, né? E vou vir aqui em Filter, Noise, Add Noise. Vou deixar mais ou menos assim, para dar tipo uma textura para o texto. Vou ativar, aliás, não vou nem ativar ainda a posição do Messi. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uns retângulos agora, para servir de marcação, com base nesse meu texto. Então vou criar um aqui. Vou aumentar um pouquinho ele aqui, né? Aqui embaixo vai ter uma diagramação. Vou duplicar, mais ou menos para cá, e vou duplicar outra vez. E vou selecionar tudo isso aqui. Ele já meio que já está alinhado com o texto, né? Se você for ver, ele já ficou certinho aqui. Ou quase certinho. Então eu vou selecionar esses três retângulos, dar um Ctrl G nele, dar um Ctrl T e deixar ele alinhadinho aqui, né, com a régua, para ele ficar certinho com o texto. Do outro lado, eu acho que já está no esquema. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou importar as outras imagens para colocar dentro dos quadrados. Então eu vou abrir aqui as imagens que eu vou usar para colocar em cada um desses retângulos. E eu abri 3 imagens, né? A primeira que eu vou selecionar vai ser essa aqui. Vou dar um Ctrl A, dar um Ctrl C, vou jogar para cá.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela. Vou até tirar um pouco a opacidade, só para eu posicionar ela no retângulo certinho. Acho que aqui, mais ou menos, vai ficar legal. Então o que eu faço? Eu vou selecionar o retângulo, que eu acho que é esse aqui, ó, tirar a visualização da imagem para ficar mais fácil. Ativo ela, aperto o Ctrl e crio uma máscara, certo? Olha que interessante que já vai ficando, né? E agora eu vou pegar outra imagem, né? Essa aqui. Vou converter to Smart Object, Ctrl C. Dá um Ctrl V aqui. Essa aqui quase não vai ser vista, né? Porque o Messi vai ficar em cima. Mas é só pra gente... não ficar só o retângulo ali, né? Tem uma imagem também, né? Que vai saber, né? Então, é o seguinte. Agora vamos para outra imagem. Essa aqui já foi. Falta essa aqui. Converter para Smart Object, Ctrl C. E vou jogar para cá. E aí, é o seguinte. Só faltou essa aqui. Vou criar uma máscara. E agora, eu já vou até deletar esses retângulos, porque eles não me servem mais, né? Agradeço pela utilidade de vocês. Mas agora eu vou ficar só com as imagens. Né? Já está agrupado aqui, porque já estava no mesmo grupo. Então, é o seguinte. Vou renomear para imagens, né? E vou vir aqui, converter para Smart Object. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter. Vou aumentar o contraste, aumentar a textura, claridade. E aí o que eu vou fazer aqui? Para eu começar a ambientar essas imagens, eu vou criar um Gradient Map. E o Gradient Map você percebe que ele já está com a cor automática que já estava ali, né? Então vamos supor que não tivesse. Eu vou vir aqui no meu arquivo de paleta, vou apertar I, Ctrl C, mesmo esquema que eu fiz com a fonte, né? Vou vir aqui, Ctrl V. Podia ter feito até o contrário, né? Porque já estava ali. É só para mostrar para você que é o processo. O processo é o mesmo, né? Vou vir aqui, Ctrl V. E vou apertar Alt e criar um Clipping Mask nessas imagens, ó. Tá vendo? E agora eu vou deixar isso aqui como... Deixa eu ver qual o Blend Mode que eu posso usar. Eu acho que assim até ficou legal, né? Tô em dúvida agora qual que eu vou usar, se eu vou usar Color ou normal, porque eu gostei disso aqui, né? Por enquanto eu vou deixar assim, vamos ver depois. E agora eu vou reativar a foto do Messi. Vou diminuir um pouquinho ele só, né? Deixar mais ou menos aqui, ó, no centro. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um quadrado, um retângulo, e criar uma seleção aqui no Messi também, né? Para ele ficar certinho. Só que para isso eu preciso criar desde aqui de cima, mais ou menos aqui, e vou apertar, criar uma máscara em cima, né? E agora eu vou jogar um pouquinho para cima para ele ficar na mesma posição aqui dos outros. Tá aí, acho que eu vou deixar assim mesmo, gostei da parte de trás, né? E agora eu vou começar a ajustar essa imagem do Messi, né? Eu vim em Filter, Camera Raw Filter, mesmo processo quase, né? Contraste, textura, claridade. E aí, olha que interessante, né? Vou pegar esse mesmo gradiente, Ctrl C, Ctrl V. Vou criar um Clipping Mask no Messi. Clipping Mask no Messi, né? Até engraçado de falar. E eu vou colocar dessa vez deixa eu ver aqui. Acho que um Soft Light, talvez. Só que daí eu vou tirar a opacidade, só para ambientar o Messi, né? Vou duplicar esse aqui, Clipping Mask também. E vou deixar como Rui. E vou tirar um pouco a opacidade também, ó. Olha que interessante, né? Ele pega os tons das cores. Eu acho que por hora assim tá legal, né? Eu vou até agrupar aqui, vou chamar de Messi principal. E por hora é isso. Acho que a composição já está basicamente no esquema. O que a gente precisa fazer agora? Fazer a diagramação, colocar uns outros textos, né, para dar aquela finalização na arte e depois ir para nossa pós-produção. Então agora é o seguinte. A primeira coisa da nossa diagramação que eu vou fazer
vai ser criar aqui um círculo, porque eu vou escrever aqui, ó, com a fonte Montserrat, para dar um contraste de fonte, Lionel Messi, e vou deixar ele em preto, cinza escuro, na verdade, né? Vou dar um Ctrl C, clicando, ó, até ele chegar lá no final do círculo. Vou até diminuir um pouquinho. Eu posso duplicar mais uma vez aqui, ó. Então, Ctrl C. Agora acho que eu vou aumentar só um pouquinho, acho que até aqui. Acho que assim tá bom, porque na verdade não vai nem ter problema eu fazer isso. Que eu vou dar uma rotacionada nesse círculo. Então nesse caso eu vou deixar ele mais ou menos aqui no canto, né? E vou duplicar esse aqui também. E vou jogar aqui pro canto. Aumentar um pouquinho esse aqui, né? Deixar mais ou menos pra cá. Aqui eu vou deixar um pouco pra cá também. Bem no cantinho. E esse aqui rotaciono. Aumento um pouco. E maravilha. Eu vou deixar bem no finalzinho mesmo, como se nem existisse. Porque embaixo eu vou fazer uma outra diagramação. Eu vou usar a mesma fonte que eu usei, que vai ser essa Heideak aqui, ó. Vou escrever Lionel Messi. E vou deixar ele alinhado. Aqui mais ou menos, ó. Porque embaixo dele eu vou fazer um esquema de texto. Só uma marcação mesmo, como se nem existisse, né? Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, eu vou deixar esse Messi um pouquinho mais para cima, porque tá me incomodando. Agora que eu vi que fica legal se eu deixar um pouco a tatuagem dele aparecer, né? Com um efeito legal aqui. Já que ele tem essa tatuagem da hora, dá para aproveitar um elemento na arte. Então só ativei aqui, tirei o clipe da máscara, só para subir ele um pouquinho, né? Maravilha. Feito isso, vou jogar um pouco para cima esse Lionel, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um texto aqui. Texto do próprio Photoshop, se você abre um bloco de texto, ele vai dar um lorem Y para você. Então o que você pode fazer? Nem vai dar para ler isso aqui, né? É mais para criar uma marcação, porque fica interessante esse efeito. E lorem Y é uma marcação de texto, né? Para quando você não tem o texto em si da arte, você coloca ele. Então eu vou usar esse aqui, vou justificar o texto, vou diminuir o tamanho dele, né? Deixar ele bem pequenininho mesmo. E vou tirar isso aqui só para ficar certinho, né? Mais ou menos aqui. Vou tirar um pouco esse Lionel Messi daqui, porque agora eu vou abrir o logo da Argentina. Abrir o logo da Argentina, vou converter para Smart Object, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um Ctrl T aqui, ó. E vou deixar ele aqui do ladinho, ó. E vou colocar em cima dele o mesmo gradiente map que eu usei nos outros lugares, ó. Ctrl V. Só que daí eu vou inverter esse gradiente map. Deixa eu ver como fica aqui, ó. Acho que fica legal. Vou deixar um pouco mais de azul. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou deixar só azul. Não, vou deixar assim mesmo, vai. Tá legal. Tá legal. Agora eu vou escrever aqui Paris Saint-Germain, né? Eu acho que é assim que escreve, ó. Paris Saint-Germain.
E vou colocar o mesma fonte, né? Essa high deck aqui. E vou colocar esse azul da arte. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Nessa parte aqui do lado eu vou duplicar esse texto, deixar ele até menorzinho. Vou mudar a justificação dele aqui, né? Para deixar ele para cá. Mais ou menos assim, né? E agora em cima do Paris Saint-Germain, eu vou criar um retângulo. Vou deixar ele preto. E agora para finalizar essa diagramação, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Paris Saint-Germain. E esse lorem Y, vou agrupar, deixando um pouquinho mais para baixo. Que eu vou escrever agora Argentina. Só que em letra minúscula, né? Vou deixar preto. Vou deixar ele no cantinho aqui, ó. E aí eu vou colocar umas estrelas para finalizar essa diagramação. Essas estrelas eu crio elas no Illustrator. Então eu recomendo fortemente que você instale o Illustrator aí. Vou abrir aqui o Illustrator rapidinho. Parecido. E ele tem alguns recursos que ele combina bastante com o Photoshop, que é a estrela. Então não vou explicar porque isso aqui não é aula de Illustrator, mas eu clico aqui no quadrado, ó, seleciono a estrela, venho aqui, aperto I, coloco a cor que eu quero, dou um Ctrl C e vou aqui no Photoshop e copio e marco essa opção de Smart Object, caso eu queira editar. Então é muito interessante a conversa que o Illustrator e o Photoshop têm, porque eles se gostam, eles são brothers. Então eu recomendo que você baixe eles. Então, com a minha estrela aqui, eu vou dar um Color Overlay. Já está no azul que eu quero. E eu vou duplicar. Apertando Alt, arrastando. Já fica o mesmo espaço. Então eu aperto Alt, vou duplicando. Até ele aparecer esse símbolo aqui, ó. Ele está indicando que está o mesmo espaçamento. Fazendo até chegar aqui. Opa, não foi? Às vezes funciona, às vezes não. Você vai ter que ir no olhômetro também, né? Mas basicamente é isso. Eu vou até diminuir um pouco essas estrelas. Dar um Ctrl U. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. É que eu posso fazer. Eu posso aumentar um pouco a Argentina, fica um pouco mais proporcional. E basicamente é isso. Agora, nossa arte já está no esquema. A gente só precisa ir para a nossa pós-produção. E na nossa pós-produção, eu vou dar um Ctrl Alt Shift E em tudo. Vou converter para Smart Object. Vou vir aqui em Filter, Camera Raw Filter. Aumentar o contraste, aumentar a textura, claridade. Vou vir aqui em Effects, colocar um pouco de granulado, vou dar um OK. Não vou deixar assim, vou diminuir um pouco a opacidade do efeito, né? Você percebe que já dá um tchan a mais na arte. Vou diminuir até um pouquinho mais, porque agora eu vou vir aqui em Filter. Filter não, aqui nesse ícone aqui, ó, Color Lookup. Vou colocar aqui nesse primeiro aqui, ó. Segundo, na verdade, né? Diminuir um pouco a opacidade. E eu vou colocar um outro aqui e eu vou selecionar, ver qual que me agrada mais, ó. Gostei desse aqui, eu vou tirar um pouco a opacidade dele, né? Acho que é basicamente isso, eu não vou colocar muito não, porque senão fica muito efeito, aí perde a essência da arte, né? A paleta de cor que eu defini e tal. E basicamente, nossa arte já está no esquema, né? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer para finalizar é só criar aqui uma layer preta e colocar um noise, né? Noise filter, noise add noise. E vou deixar isso aqui como screen, só para dar aquela ambientada a mais na arte, né? Quase não faz diferença, mas
Só para dar o tchanzinho, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do nosso Monster Hack. Comenta aí o que você achou, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você quiser se aprofundar mais no design, conheça meu treinamento MXP 1.0, onde você vai aprender a criar 10 artes do zero. Vou deixar aí na descrição para você conhecer. Demorou? Não se esqueça de entrar no grupo VIP, o Monster Gang, que eu vou deixar aí na descrição também. Então, te vejo na próxima e é nóis!